Pesquisas recentes realizadas pelo Ministério da Saúde mostram que o álcool é a droga mais consumida entre jovens e adolescentes. E o consumo começa cada vez mais cedo. Mas quais são os fatores que levam jovens a fazerem uso do álcool? Como perceber se há excesso ou se o hábito já se tornou um vício? Sobre este assunto, eu converso agora com o médico psiquiatra Vitor Pablo Mesquita. Bom dia, doutor. Bom dia, Jéssica. Pela sua experiência, com que idade, mais ou menos, as crianças ou adolescentes começam a fazer uso da bebida alcoólica? Pelos dados mais recentes, que não são dados muito ricos, isso pode girar em torno de 11 a 12 anos. Mas, assim, a idade mais de pico seria após os 15 anos, ou seja, a partir dos 16. E como é que começa esse consumo? É dentro de casa, com aquela cervejinha no domingo, ao lado do pai, ou é já entre os amigos? O consumo já faz parte da entrada na vida adulta do jovem. E o consumo do álcool em ambientes festivos já é uma ritualística milenar do ser humano, né? Então, assim, a gente usa o álcool para enfrentar situações sociais, para tornar elas mais divertidas. O problema é quando o adolescente, que é uma idade frágil para isso, ele só consegue enfrentar essas situações com o álcool, ou seja, quando ele não desenvolve suas estratégias de enfrentamento social, que é uma idade muito frágil para isso, porque ele está desenvolvendo essas estratégias ainda. E como é que os pais podem identificar se o jovem está fazendo uso, recreativo e inofensivo, se é que existe um uso inofensivo nessa idade, ou se ele está usando o álcool como estratégia, para se posicionar diante da sociedade, diante dos amigos? É muito difícil o pai identificar quando o adolescente está tendo problemas, porque você tem duas linhas de problemas, o abuso e a dependência. No abuso, você não tem um álcool ainda centralizando a vida do indivíduo, né? Mas, assim, o critério que a gente usa para dizer que ele está abusando do álcool é que ele está colocando o álcool em situações de risco. Por exemplo, ele está usando o álcool e alterando o comportamento, tendo brigas de rua, exposição sexual, ADST, gravidez indesejada, exposição no trânsito também. Então, muitas vezes, o adolescente ele passa pela fase de abuso. E esse adolescente que abusa, ele pode se tornar um dependente após os 20 anos. Então, assim, a dependência antes dos 20 anos ela é mais rara, né? Então, assim, é mais difícil de diagnosticar. Uhum. E como se sabe o limite? Porque os organismos, eles são diferenciados, né? Então, assim, por quantidade de álcool, a gente pode estabelecer um limite, ou o limite é essa mudança mesmo de comportamento? O limite não passa por demonizar o álcool, necessariamente. Ele vai passar mesmo pela ação dos pais, ou seja, os pais eles não podem usar o poder dele de uma maneira impositiva, como se fossem tiranos. Eles vão ter que formar uma amizade com seus filhos, eles vão ter que estabelecer limites coerentes com esses filhos e eles vão ter que deixar seus filhos à vontade para dialogar sobre suas experiências. Essa eu acho que é a única maneira da gente estar monitorizando de alguma maneira o jovem. Agora, o consumo dentro de casa, aqueles barzinhos que algumas famílias mantêm em casa, as propagandas, esses fatores, eles influenciam o jovem ou uma boa conversa pode evitar o abuso do álcool? Uma boa criação, que não é fácil, né? Não é tão simples, como eu falei aqui, você manter uma amizade com o filho, uma relação de diálogo, já seria uma coisa ideal, por mais que você tenha uma pressão da mídia e da cultura moderna para o prazer, né, a idolatria do prazer, mas assim, a criação, a base do seio familiar, os valores, eles vão conseguir prevenir de alguma maneira algumas coisas. Agora, quando identificado uma situação de abuso, um excesso ou uma dependência, que tipo de ajuda os pais devem buscar? Qual é o profissional que pode auxiliar essa criança ou adolescente? É o psiquiatra, com certeza. Por mais que a gente não identifique situações aparentemente de risco, de gravidade comportamental, mas na dúvida tem que se fazer uma avaliação com o psiquiatra, como o cardiologista. Na dúvida, você sentiu uma dor precordial, você vai no cardiologista, a mesma coisa. Tem alguma dúvida em relação ao comportamento do jovem, tem que consultar o médico psiquiatra. Agora, grande parte das pessoas que têm problemas com dependência, elas não assumem. E procurar uma ajuda ao serem levadas, às vezes, é difícil, até que ela se conscientize. Como é que os pais podem fazer para ter a colaboração dos filhos no momento de levar um profissional e buscar essa ajuda? É quando o pai já pensa em levar o profissional, porque algo grave já aconteceu, um acidente de trânsito, algo assim, ou o pai já viu o jovem metido em alguma briga em meio público. Então, assim, nesse caso, o pai já pode utilizar o poder parental dele. Aí ele chegou no extremo e aí ele vai levar o jovem ao psiquiatra. Mesmo que seja a força. Sim.
E como é feito o tratamento? De que forma o jovem ele consegue se livrar dessa dependência do álcool? Falando de dependência, é um tratamento mais complexo. A dependência, ela passa por diversos contextos, desde a necessidade de um internamento involuntário até uma abordagem ambulatorial com o jovem, baseada em psicoterapia, direcionada à resolução de problemas e até o uso de medicação. Doutor, muito obrigada pelas informações e um bom dia. Prazer.